Para mim é um motivo de muita alegria. Agradeço o convite, a confiança que depositaram de ministrar aqui nessa igreja. Dizer que para mim é uma honra poder estar aqui com os irmãos, rever. Tivemos aqui numa outra ocasião, né? E alguns irmãos estiveram lá na nossa igreja, nossa irmã, esposa, lembrando aqui de alguém, algumas outras pessoas. Aleluia. Estiveram lá juntamente com a missionária Mônica, nos prestigiando, nos dando essa honra de estar conosco lá. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu desbloquear aqui. Só um minutinho, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui para, junto com os irmãos, nós louvarmos ao Senhor e meditarmos na palavra de Deus. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Eu quero parabenizar todas as mulheres presentes, não é? E também aproveitar a oportunidade, quero falar sobre uma mulher na Bíblia. Glória a Deus. E é uma mulher, mas a mensagem não é só para a mulher. O feito dessa mulher serve para nossas vidas, homens, jovens, todos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Serve para nós. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, Aleluia. versículo 32. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 32. Depois nós vamos dar um passeio no livro de Josué, capítulo de número 2. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Josué, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Perdão, 31. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos ler todo mundo junto novamente? 1, 2, 3. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Poder sentar, queridos irmãos. Certamente todos que estão aqui presentes conhecem, já ouviram falar, ou já leram, ou já pregaram, ou já ensinaram acerca de Raabe. Conhece a história de Raabe? A história de Raabe está registrada no livro de Josué, capítulo número 2. O livro do qual nós fizemos menção aqui no texto, o livro de Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele encoraja a igreja a manter-se fiel diante das perseguições. O livro dos Hebreus mostra a supremacia de Cristo ante aos sacrifícios realizados no passado. O livro aos Hebreus, ele, no capítulo 11, trata dos feitos de grandes homens e mulheres de Deus que se mantiveram firmes apesar de todos os sofrimentos enfrentados. Ele vai falar sobre os sacrifícios, fazendo uma comparação sobre os sacrifícios ante os sacrifícios do passado. Vai falar sobre os feitos de homens e mulheres de Deus. O capítulo 11 do livro dos Hebreus vai falar sobre os feitos de Noé, vai falar sobre os feitos de Abraão, vai falar sobre Baraque, e ele termina dizendo o que
o que falaria mais a respeito de homens cujo a terra não era digna de que eles pudessem pôr as plantas dos seus pés. Tamanha a ousadia desses homens. Mulheres que preferiram, outros que preferiram, foram cerrados ao meio. Outros que foram, a Bíblia diz que Abraão, que Moisés, ele preferiu ficar com o seu povo, passar a vergonha de estar com o seu povo, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Essa foi a escolha que Moisés, ele fez, de ser chamado, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, ele prefere estar junto com o seu povo, os hebreus. Ele prefere morar em cabanas, numa situação desfavorável, porque Moisés, ele antevia, Moisés, ele tinha uma projeção para o futuro. E a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, Raabe, ela, no capítulo 1, versículo 5 de Mateus, esta mulher, ela é tratada, ela entra na genealogia de Jesus. A meretriz, Raabe, ela passa a entrar na genealogia de Jesus. Ela vem ser a avó de Davi. Olha só, Deus tira o nome daquela mulher da condição de prostituta, de meretriz, e coloca ela na genealogia de Jesus. Ela vai ser tataravó de Davi, que Jesus foi da linhagem de Davi. Você está entendendo o que Deus faz? Agora, o porquê de tudo isso? Como isso aconteceu? Para que isso acontecesse, para que isso tivesse uma condição de acontecer, os escritores hebreus diz que tudo isso foi pela fé. No capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a certeza das que se esperam. E aí ele vai traçando, dizendo que pela fé fulano fez isso, pela fé outro fez isso, pela fé, e vai dizendo que todos eles pela fé alcançaram, os antigos alcançaram testemunho, mas foi pela fé. Você quer alcançar testemunho nesse dia? Você tem que ter atitude de fé. Você precisa manifestar fé no teu coração. A tua fé, ela precisa não somente estar nas tuas palavras, ela tem que estar na tua ação, tem que estar na tua vida, na maneira com que você enfrenta as adversidades do dia a dia. Você tem que enfrentar os problemas pela fé. A Bíblia vai nos dizer que foi pela fé. E esta mulher, a Raabe, ela não somente demonstrou a fé em palavras, como diz lá no livro de Josué, capítulo 2, vai nos dizer que ela já sabia, ela disse: olha, Josué, nós cremos, eu creio aqui, esse povo, esta nação, esta cidade de Jericó, todo mundo está desfalecido, todo mundo está com medo, todo mundo já sabe dos feitos de vocês, e eu creio, e nós cremos que o seu Deus, Josué, é Deus no céu, é da terra e Deus no céu. Aleluia! Ela mostrou isto em palavras, mas também ela mostrou em obras. Tiago vai dizer que Raabe, ela também demonstrou a sua fé pelas obras. Quando ele vai tratar da fé e das obras, ele diz que Raabe não somente falou, mas ela pegou os espias e escondeu ali na sua casa. Ela escondeu os espias, ela demonstrou fé, obras, aleluia. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Assim como Tiago diz que, assim como o corpo sem o espírito ele está morto, a fé sem obra, ela está morta. O cristão, o crente, ele precisa, aleluia, demonstrar a sua fé por meio das obras. A nossa fé, ela não está condicionada a somente palavras,
palavras, porque palavras elas se perdem pelo tempo. Deus, os homens, o povo lá fora, eles querem ver, aleluia, a fé da igreja por meio da obra, por meio da atitude, por meio do testemunho. Jesus, no capítulo 13 de João, ele vai dizer assim: verão que vocês são os meus discípulos quando amarem uns aos outros, quando vocês se amarem de verdade. E Jesus mostrou isso. Ele pega ali, aleluia, não somente por palavras, ele começa, chama os discípulos e diz: senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. Eu vou lavar os pés de vocês. Estava ali a bacia, estava ali a toalha, estava ali a água, mas ninguém ousou pegar, porque era costume. Chegar da rua, para sentar-se à mesa, tinha que lavar os pés da poeira da rua. Porque a ideia de mesa daquela época é bem diferente da ideia de mesa que nós temos hoje. Mesa, nós já olhamos para aquilo ali. A mesa naquela época, a ideia de mesa era se sentar em roda da comida para comer. E aí eles, com os pés sujos de areia, de barro da estrada, aquele que tinha que lavar os pés dos visitantes, geralmente a maioria das casas tinha um escravo para isso, sabia? Havia um escravo que era destinado para lavar os pés das pessoas. Era como se fosse a posição mais indigna. O escravo vai lavar os seus pés. Senta aí que o escravo vai lavar os seus pés. E de repente eles entram naquela casa e Jesus fica só olhando. Ninguém usou. Eu não vou botar a mão nisso aí não. Eu vou lavar o pé do Pedrão, nada? Vou meter a mão no pé do Pedro para lavar, não? Não vou não. Eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. Eu sou profeta. Eu sou apóstolo. Eu sou pastor. Eu não posso descer do meu pedestal para ir lavar o pé desse discípulo. Jesus começa a ensinar para eles, dizer: olha, o mundo só vai conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E como é que eu demonstro o meu amor pelo meu irmão? É quando eu deixo externar, aleluia, as obras, aleluia, com a qual Deus me chamou para exercer. E Jesus diz: eu vou ensinar vocês. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão pensando que amor é somente de palavras. Eu vou mostrar a você. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, vai dizer que Jesus desceu da sua glória. Ele toma, aleluia, não usurpou ser igual a Deus. Ele desce da sua glória, aleluia. Ele se assenta com pecadores, aleluia. Ele toma a forma de servo e diz que ele foi obediente, aleluia, até a morte. E finaliza o versículo dizendo: e morte de cruz. Não foi qualquer morte, foi morte de cruz. A cruz era destinada aos maiores malfeitores, os piores ladrões. Era crucificado. Os romanos tinham como castigo crucificar as pessoas que eles consideravam malfeitores. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome. E ele mesmo assim, ele pega aquela bacia, ele pega aquela toalha e diz: senta aí que eu vou lavar os seus pés. E começa com Pedro. E Pedro mostrou que não entendia nada disso.
diz: o Senhor vai lavar o meu pé? Vai não. Sabe que Jesus responde para Pedro? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro ficou em paranoia e diz: mestre, não somente o pé, mas o corpo inteiro. Aleluia, me dá um banho, me enxaga no teu sangue, me purifica no teu sangue, me lava nos pés a cabeça, para que eu possa ter parte contigo. Aleluia. E diz que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E tem uma igreja aí. Tem uma igreja aí, não vou citar nome, que ela tem por hábito, mês a mês, fazer a cerimônia da lavagem, o lava-pé. Você deve conhecer. Alguém já deve ter passado por lá, inclusive. Onde as pessoas sentam e começam a lavar o pé um do outro. Isso virou tradição dessa igreja. Mas Jesus não queria que virasse tradição. Ele estava dando exemplo. Entre linhas ele estava dizendo: olha, não é, no capítulo 13 de João ele vai falar isso. Leia o capítulo 13 de João. Ele diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu, sendo o Senhor, fiz isto, o que dirá esse pobre? Você está entendendo? Se ele fez isso, o que dirá nós? É isso que ele está dizendo. Ele não queria que virasse tradição. Ele não queria que isso virasse um costume. E nós, igreja, a igreja tem por hábito tomar essas coisas como costumes. E a essência do evangelho fica de lado. Não pode isso, não toque nisso, não faça isso, não ande assim, não se vista assim, você não pode fazer isso. E a essência do evangelho, ele fica de lado, porque usos e costumes falam mais alto do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus, do que ele está designando para a sua igreja. E a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela encontra aqueles discípulos, aqueles homens, e acolhe na sua casa. O texto que nós lemos diz que Raabe, a meretriz, eu acho até irônico, que o escritor dos Hebreus, talvez ele quisesse, quando ele diz Raabe, a meretriz, não queria, eu entendo que o escritor não queria falar pejorativamente sobre essa mulher. Não queria dizer a meretriz. Ele queria chamar uma única nossa atenção, dizer: você sabe, Raabe, aquelas que vocês chamam de meretriz, aquela que dizem que é meretriz, o sentido que eu entendo que o escritor dos Hebreus queria passar era esse. Sabe a Raabe, a meretriz, que vocês dizem que era meretriz? Ela acolheu os espias. Ela não pereceu pela fé. Ela acreditou. Essa foi uma fé genuína. É uma crença genuína, onde eu creio. E que se eu creio, eu demonstro com a minha vida, com o meu testemunho. Como ele disse, os antigos pela fé alcançaram testemunho. E ele diz que diante disso nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Há quem diga que testemunhas são os demônios, mas eu entendo quando ele diz nós que estamos, no capítulo 12, cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele
está falando dos feitos desses homens. Ele está dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando, você está correndo, mas você está olhando. Ninguém que corre, corre olhando para trás, para o lado. Você corre olhando para frente. Eu gosto de fazer minhas corridas olhando para frente. Aí está dizendo: você corre olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Você está olhando para ele. É uma hora de corrida e você não está cansado. Oh, vai passando, quando você vê, meu Deus, já corri isso tudo. A carreira cristã é isso, meu filho. É a corrida da fé. Quando você olha para o lado, você tropeça. Quando você olha para trás, você pode cair. Ele está dizendo: olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. À medida que você vai correndo esta carreira, esta que nos está proposta, ele está dizendo que você vai firme, olhando, mas sempre lembrando o seguinte, irmão: olhando e lembrando que houve testemunhos lá atrás. Noé, ele diz que Noé, divinamente avisado, olha só, irmão, aleluia, Noé, divinamente avisado. Sabe o que é isso? Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus divinamente, aleluia, nós somos avisados divinamente. Quando ouvimos uma pregação, um louvor, Deus fala conosco divinamente, somos avisados. E ele foi divinamente avisado, e quando ele foi divinamente avisado, ele creu, aleluia. E quando ele creu, ele fez a arca, e quando ele fez a arca, foi salvo ele, a sua família, os seus filhos, sua esposa, todos foram salvos. Por quê? Ele creu, ele foi divinamente avisado e creu. Muitas vezes nós somos divinamente avisados, mas não cremos. Entra num ouvido, sai por outro. Mas quando nós somos divinamente avisados, foi o que aconteceu com Raabe. Raabe disse, capítulo 2, a gente está no capítulo 2 de Josué, diz que Raabe, ela, quando recebe os espias e sabia que eles eram hebreus, ela falou: esses são homens de Deus. Eu já ouvi falar, nós ouvimos aqui o testemunho, chegou até nós, o que eles fizeram, o que o Deus deles fizeram no Mar Vermelho, o que fiz com os 2 reis dos Moabitas, o que eles fizeram com esses 2 reis. É por isso que o coração de todo mundo aqui está com medo. Mas nós não, mas eu creio. Mas eu vou pedir uma coisa a vocês: quando vocês vierem, olha só, para tomar essa cidade, ela já sabia. Quando vocês vierem para tomar essa cidade, livra meu pai, livra minha mãe, livra minha família, e me livra também. Sabe qual foi a resposta dele? Ok, numa condição: se quando nós passarmos, você vai pendurar um cordão escarlate vermelho na janela. Fica ali. Só que estaremos desobrigados desta nossa promessa se vocês saírem de dentro da casa. Só quem estiver dentro da casa, teu pai, tua família, tua mãe, teus irmãos, teus sobrinhos, quem tiver, será salvo. Quem tiver dentro da casa. Agora, se você sair de dentro da casa lá para fora, sabe o que tem lá fora? Juízo de Deus. O juízo de Deus estava vindo sobre aquela cidade. O juízo de Deus estava prometido sobre Jericó. A condição de Raabe
era permanecer dentro daquela cidade, dentro daquela casa. Porque se ela saísse daquela casa, se ela saísse para fora, lá para fora, desobrigados estariam os espias, os homens de Deus, com a palavra que eles tinham sustentado, ainda que aquele fio de escarlate estivesse na janela. Só estariam, porque além da palavra, aqueles fios de escarlate vermelho representava, aleluia, profeticamente, aleluia, o sangue de Jesus. Este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue que nos livra de todo mal, este sangue que a Bíblia diz aos Hebreus que dá maior testemunho do que o sangue de Abel. Oh, glória! Estariam desobrigados. E aí, quando aqueles espias entram na casa de Raabe, as coisas começam a mudar. Eu quero dizer para pessoas aqui nessa noite, aqueles espias representavam a graça, a presença, a misericórdia, o perdão, salvação, cura divina, prosperidade, libertação. Esses espias representavam isso. E quando eles entraram na casa de Raabe, muitos homens entravam pelaquela porta. Muitos homens entravam na casa de Raabe, faziam o que queriam com Raabe. Irmão, saíam a hora que queria, mas quando a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação, cura divina entrou naquela casa, tudo mudou. Aleluia! E é preciso acontecer na sua vida quando a graça, a misericórdia, o poder, a cura divina, a salvação, e você abrir para ela entrar. Note que os espias só entraram porque Raabe abriu a porta. Os espias, vou repetir, os espias só entraram porque Raabe abriu a porta, os acolheu. Com um sentimento diferente agora. Antes os homens eram acolhidos para outros fins, mas agora não. Alguma coisa começou a mudar na vida de Raabe. E ele começa, esses homens são diferentes. E começou a acontecer transformação na vida de Raabe. E como eu disse no início, Deus deu um marido para ela. Salmão. Está lá. Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe. Quem? Boaz. Está entendendo? Deus deu um marido para ela. Deus começou a trabalhar na vida dela. Como uma mulher samaritana. Jesus, quando entra, a graça quando entra, Jesus quando entra na casa, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele só entra se a gente abrir. As oportunidades na nossa vida só acontecem se nós abrirmos. As oportunidades de emprego só acontecem se nós formos ao encontro. As oportunidades na vida só acontecem quando abrimos a porta. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes muita gente prega isso como se fosse para a igreja. Jesus está aqui dentro de nós.
Ele disse: eu vou, não vos deixarei órfãos, e virei outro Consolador que estará com vocês todos os dias, habitará em vocês. Eu vi no carro, vi no louvor e disse: Espírito Santo, vem me visitar. Não vem visitar ninguém, a gente, eu, pelo menos. Nós, o Espírito Santo já está em nós. Nós. Ele diz: estará convosco todos os dias. Todos os dias. E aí ele abre aquela porta. Ele diz: estou à porta e bato. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora. Eu estou batendo. Eu quero que você abra, para que eu possa entrar. E quando eu entrar, vou produzir mudanças na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ser. Eu notando isso, eu percebendo a história de Raabe, a gente nota que como Deus faz, como Deus transforma. O mundo recicla, Jesus transforma. Do nada Ele cria tudo. Diz que Ele tira a Raabe daquela condição. Você não vê mais falar de Raabe. Você não vê mais falar de Raabe. O episódio de Jericó parece que se encerra ali. Mas, paralelamente, a vida de Raabe continua. E diz que lá na frente ela entra na genealogia de Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Nós estamos falando, olha como Deus é. Evangelho de Mateus, o evangelho onde Mateus procurou escrever praticamente aos judeus, o evangelho de Mateus. Se você observar os milagres, os costumes, ele não explica, ele só fala. Porque o povo já está familiarizado com tudo aquilo. Ele está falando para o seu povo. Um povo extremamente... as mulheres eram colocadas de lado. Note que Mateus, o evangelho de Mateus, vai dizer que na multiplicação, ele diz: olha, foram 5.000, sem contar as mulheres. Não eram contadas. Essa é a visão do homem. Esse é o pensamento do homem. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega essa prostituta. Se eu vou, além de eu fazer ela dar um nome, eu vou colocar ela na genealogia de Jesus. No livro de Mateus. É quando a graça entra. Quando o poder de Deus entra. Ele começa a transformar. E Ele quer transformar a sua vida. Eu não sei se todos aqui são crentes em Jesus. Não sei. Não sei se tem pessoas aqui que estão afastadas do Evangelho. Talvez você precise que Jesus, essa graça infalível, entre e transforme algo que você está precisando que seja transformado na sua vida. Quero te pedir para ficar de pé, por favor. Posso orar, pastor? Eu fiz um esboço aqui, não preguei nada do esboço aqui. Jesus queria falar isso no teu coração. Tem alguém para receber Jesus aqui? Alguém que quer retornar para Jesus? Vem aqui na frente. Alguém que quer receber uma oração, quer colocar isso diante de Jesus, diz: aquela mesma situação que entrou lá na casa de Raabe,
que venha entrar na minha vida, na minha casa. Transforma essa situação. Jovem, Jesus quer transformar algo tremendo na sua casa. Não sei quem é você, eu nunca te vi, mas Jesus quer transformar algo muito grande na tua casa, quer fazer uma transformação tremenda na tua casa. E você precisa abrir. Raabe, ela ouviu. Quando ela ouviu, aquilo que veio aos ouvidos dela aconteceu diferente do que aconteceu, que Jesus disse em Isaías. Ele diz que o povo de Deus ouviu com os ouvidos, mas não desceu ao coração, para que Deus os curasse. Com Raabe foi diferente. Ela ouviu e desceu ao coração dela. E ela acreditou. E quando ela acreditou, ela abriu a porta e acolheu os espíritos. Você está entendendo o mistério de Deus? Ele abriu. E nisso que entrou, fez morada e transformou. É você com Deus. Mais alguém quer receber oração? Não? Vamos orar em nome de Jesus. Lucas, põe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença. Jesus, a Tua palavra não volta para Ti vazia. Antes prospera naquilo que lhe apraz, que é da Tua vontade. Entregamos nas Tuas mãos as vidas aqui presentes. Entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, estas causas, Deus, muda essa situação, essa circunstância, entra nesta causa, Pai, em nome de Jesus, põe fim a esse tormento, a essa dificuldade, a essa luta, a essa adversidade, porque o Senhor é Deus, e operando o Senhor, quem impedirá? Em nome de Jesus, entra na casa desta jovem, nesta causa, muda essa situação, oh Jesus, muda, transforma, segundo a operação do Teu poder, porque para Ti não há nada impossível. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor Márcio, e breve nós estaremos recebendo os irmãos lá. Já entreguei uma carta ali de convite para dia 4 de abril, festividade lá do ciclo de oração. Só que a pastora falou que o horário é meio cedo. Lá é cedo, né, mano? Porque lá é 18 horas, começa às terças-feiras. E aí eu não sei qual é a condição dos irmãos, mas o convite está feito dia 18. A missionária Alessandra, né? A Alessandra foi dar a carta para ela ministrar lá. A missionária Mônica já ministrou lá, mas já é da casa lá. Já é da casa, tem cadeira cativa lá já. E brevemente, irmãos, estaremos novamente reunindo para louvar o Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, irmão. Fala.